Olá, joias raras. Estamos nós aqui novamente. Bora bater um papo? Vamos falar sobre relacionamento e competição? Gente, relacionamento não pode ser competição. Se existir competição, vamos estragar nosso casamento. É um fato. A gente tem que aprender a andar juntos, não a competir. Mas tem muitos casamentos que estão vivendo em clima de competição, como se um fosse o rival do outro, uma disputa constante. Estão disputando quem faz mais, quem ganha mais, até quem sofre mais, quem está sempre mais certo. Gente, isso não funciona, isso não dá certo. Quando nós estamos competindo entre nós, os problemas estão crescendo lá fora e não estão sendo resolvidos, porque nós viramos os nossos inimigos. O cônjuge, em vez de ser seu parceiro, é seu inimigo. Isso não funciona. Quando o casal começa a entrar por essa área, ele deixa de pedir desculpas, ele pode até ganhar a discussão, mas perdeu a conexão. E tudo que um relacionamento precisa é de conexão. Sem conexão, não vai fluir. Então, nós precisamos ter esse cuidado, ter essa atenção. Quando a gente passa a olhar para o outro como nosso rival, não vai dar certo. Eu quero te se o seu casamento está passando por esse problema, fique comigo. Eu quero te contar algo. Competição não começa nas disputas. Competição começa na comparação. Quando você começa a se comparar, quando você começa a comparar o seu esposo, é aí que começa a surgir a competição. É aí que a gente começa a olhar para o outro, ao invés de como meu parceiro, meu cúmplice, ele se torna meu oponente, meu rival. A disputa está entre nós, não entre os problemas. Já ouviu aquele jargão? Nós dois contra o mundo? Ele é positivo, viu? Muito positivo. Porque se você decide nós dois contra o mundo, aconteça o que acontecer, os dois estão juntos. Agora, quando está um contra o outro, é aquela coisa que Jesus falou lá. É uma casa dividida entre si mesma. Ela não subsiste. Porque se o oponente é o meu marido, a luta está instalada um contra o outro, não contra o mundo, não contra os problemas. Então a gente precisa parar com essa competição. Isso é infantilidade. Isso é não ter compreensão do que é relacionamento. A gente precisa trabalhar isso urgentemente, resolver isso. Quando você começa a contabilizar o seu esforço, o amor começa a virar negócio. Pensou como você está se posicionando? Está negociando o seu amor? Isso é terrível. As consequências, orgulho elevado, dificuldade em pedir desculpa, falta de parceria, ambiente tenso. Todo ambiente de competição é tenso. Quero contar uma experiência pessoal. O problema não é ter opinião diferente. O problema é colocar o outro como o seu rival. Eu vou contar uma experiência pessoal. Aqui em casa, eu torço para um time de futebol e meu esposo para o outro. Então, começou o jogo, a gente tá e a gente é oposição. Sabe como que a gente trabalha isso? Eu não tenho direito de comemorar gol do meu time contra o time dele. Então, o dia que joga um time contra o outro, a gente não comemora os gols. Nem eu, nem ele. Porque se a gente comemorar, está ofendendo o outro. Então, a gente não comemora. Entende? E qualquer um dos times que ganhar, os dois comemoram. Mesmo com o coraçãozinho apertado, a gente comemora para manter a nossa postura de nada nos abala. Quero te contar, isso
inicialmente não é fácil, porque dá vontade de torcer e tem hora que você acaba fazendo uma piadinha, porque futebol leva a gente para esse lugar, mas funciona. Funciona. Evita entrar em competição no dia a dia. A gente leva isso muito a sério, porque são várias coisas que você tem opinião diferente. Vários momentos que você vai olhar para o seu marido e dizer, eu não concordo. Eu penso completamente diferente. Mas aí você é obrigado a parar, raciocinar e falar, eu estou contra ele ou eu estou a favor dele? Então, os dois têm que entrar num acordo e falar, nós dois estamos contra o problema. Nós não estamos um contra o outro. E deixar a competição de lado. Porque se você não deixar a competição de lado, seu casamento vai perder a conexão. Chaves para vocês. Troque o eu contra você por o nós contra o problema. Sempre que existir um problema, estejam os dois do mesmo lado, um com o outro. Isso vale para quando alguém falar de vocês. Falou de um, o outro tem que defender. Não interessa se é sua mãe que está falando. Não interessa quem falou. Vocês têm que ficar os dois juntos. Não fale do meu marido, não fale da minha esposa. Eu não vou aceitar isso. Entende? Se vocês tiverem essa postura madura, sábia, vocês vão ter muito mais conexão, vai ter muito mais cumplicidade. E tudo que precisa no casamento é conexão, é cumplicidade. É olhar um para o outro e falar, somos completamente diferentes, mas a nossa conexão não falha. Nós somos um pelo outro, sim. Nós estamos juntos, sim. Aconteça o que acontecer, nós estamos juntos. E por várias vezes na vida vocês vão encontrar problema, vocês pensam diferente. Esse ano é política. Ó. Eu sei que existem muitos casais que os candidatos de cada um é diferente. E aí, vocês vão brigar por um candidato que nem conhece você? É hora de olhar para assim, minha posição, meu voto, eu até posso não mudar. Mas discutir com você, nunca. Nunca. Porque você é muito mais importante do que candidato. Entende? Então, a gente precisa aprender isso. E nesse caso, é para a família toda. A gente não briga com a família por política, não. Não vale a pena. Política passa, a família fica. Seu candidato ganha ou perde, nem te conhece. E a sua família fica. Então, não brigue com família por política. Isso é a maior ignorância que qualquer pessoa faz. Então, essa é a primeira chave. Ninguém pode estar entre nós. A gente é um pelo outro. Um junto com o outro. Porque essa conexão é que nos faz forte. É que nos leva mais longe. Porque os dois andando junto, não existe problema que resista. E se a gente colocar um contra o outro, em vez de a gente resolver os problemas, a gente vai disputar um contra o outro. Pare de querer vencer e comece a querer resolver. Ao invés de vencer todas, resolva todos os problemas que aparecer. Entendeu? E quando os dois se unem para resolver os problemas, é muito mais fácil, em vez de ficar fazendo oposição. Casamentos maduros não são perfeitos. Casamentos não são perfeitos, mas são cooperativos. Se existe cooperação, eu vou te contar, tem hora que às vezes você olha e fala assim, mas não era isso que eu queria. Mas você precisa entender que às vezes a gente precisa ceder um pouco. E isso é para os dois. Todos os dois têm que ceder, têm que abrir mão de alguma coisa, porque se for só do meu jeito, vou te contar, então fique solteira. Porque não existe casamento só do meu jeito, é do nosso jeito. Casamento fala de duas pessoas diferentes, mas que pode ter uma conexão absurda e superar qualquer diferença e vencer qualquer tipo de problema. Mas não é na individualidade, não é no meu jeito, não é o melhor. É nós somos melhores juntos. Nós juntos somos mais fortes. Nós juntos temos maior autoridade.
Nós juntos podemos vencer qualquer problema. E eu já vivi, posso dizer que eu já vivi muitos desafios. E a melhor coisa é saber que existe alguém que está com você incondicionalmente em qualquer desafio que você estiver. Nada te dá mais força do que saber que existe alguém que está com você, independente da situação. Isso nos faz muito mais forte. Isso nos faz muito mais seguras. Tudo que nós buscamos é segurança, e segurança está exatamente nisso, em saber que a outra pessoa está com você. Independente da situação, você pode contar com ela. E eu, como mulher, eu entendo, nós precisamos dessa segurança, mas o homem também deseja esse apoio incondicional. Ele também deseja entender que qualquer coisa que aconteça no dia dele, ele vai encontrar uma esposa que o apoie incondicionalmente. Vai apoiá-lo se ele fez um grande negócio, mas vai apoiá-lo se ele fez um negócio que deu errado também. Isso se chama cooperativismo. Isso se chama estar alinhado um ao outro. Não em disputa um contra o outro. Não tentando provar se fosse eu faria melhor. Não, não é isso. É estando junto, mesmo quando vivemos desafios. E isso nos faz forte, isso amadurece a relação, isso nos faz entender o quanto um é importante para o outro. Nós precisamos dessas experiências para nos fortalecer. Essas experiências não precisam ser ruins, não, pode ser boa. Tem muito momento bom que você topa, tá junto, colabora, coopera, está feliz ao lado. Isso é importante. É importante para nós mulheres, é importante para o homem. Então, por que não desfrutarmos dessa condição, dessa cooperação, ao invés da disputa? A disputa dentro de casa não é saudável. Vamos aprender isso e vamos eliminar as disputas, vamos eliminar a comparação. Nós somos diferentes mesmo, nós somos únicas, eles também são únicos. Enfim, cada uma pessoa é única. E nós escolhemos andar juntos, dois, e formarmos um casal pleno. Perfeito? Não, nós somos cheios de imperfeição. Nós somos perfeitos como casal até nas nossas imperfeições. Entendeu? Bora lá viver um casamento pleno, mesmo em meio às imperfeições? Vem comigo. Até a próxima.